Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus, como queiram. Eu sou uma estudante de terapia, eu faço terapia na abordagem cristã, né? E eu venho dividir um pouco do meu conhecimento com vocês e quero já abrir a oportunidade para indagações, para perguntas, o que eu puder esclarecer, o que eu puder responder, farei, e o que eu não puder, nós vamos buscar nas fontes, né, que são inesgotáveis. A gente tem a tecnologia a nosso favor, nós temos a palavra de Deus como âncora, né, e tudo se resume e parte das escrituras, da palavra de Deus. Deus é muito sábio naquilo que ele faz. E a teologia, ela é o nível máximo da ciência. Então tudo começa nele, e esse parâmetro que ele nos deixou foi a sua palavra, ele deixou escrito. E eu quero fazer uma introdução com vocês, sabendo que é uma fonte inesgotável, só apenas uma pincelada para a gente dar um pontapé inicial aí, mas e a partir das interações dos ouvintes, a gente vai conseguir dar continuidade a esse trabalho. Então, eu quero dividir com vocês, desde já, dizendo que a Bíblia diz que o homem, ele foi feito alma vivente, né? E essa alma vivente, ela se divide em três partes, que é o espírito, né? A alma e o corpo. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Ah, mas como assim? Né? A gente pode. E esse é o papel da ciência, fazer com que olhemos para nós, nos conhecermos, né? E compreender as nossas atitudes, as nossas emoções, o porquê eu sinto isso, porque eu penso aquilo, porque que esses pensamentos intrusíveis me assolam. Quando eu começo a entender a minha existência, a minha origem, aí as coisas elas vão indo para o seu devido lugar e vão fazendo sentido. Então, o espírito, que é composto, é uma dessas três partes, é a parte que me liga com Deus, né? A parte que faz uma conexão direta com Deus, o espírito. A alma é o centro das emoções, tudo que você sente, alegria, tristeza, tudo que for relacionado às emoções vem da alma. E o corpo é essa caixa que nós conhecemos, que nós olhamos no espelho. Se eu olho para minha mão, eu vejo minha mão, eu olho para o meu corpo, eu vejo o meu corpo. Este é o nosso corpo, que guarda a nossa psique, que é a nossa alma, e o nosso espírito, tá? A terapia, a psicologia, ela vem nos ajudar a lidarmos com as nossas emoções. Emoções essas que muitas vezes prejudicam, inclusive, o nosso corpo físico, nos trazendo doenças literais. Ah, mas como assim? Uma coisa que está na minha mente, um modo que eu penso a respeito de alguma coisa pode me trazer uma enfermidade? Sim, pode, né? A palavra de Deus vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, se a minha alma está contente, está feliz, está alegre, ou pelo menos ela está buscando contentamento, buscando se alegrar, ela vai trazer uma alegria que vai ser exteriorizada. Quem olhar para mim vai ver que eu estou alegre, que eu estou feliz, ou pelo menos eu estou me esforçando, lutando contra aquilo que tenta me abater, que tenta me jogar e me fazer ficar prostrada. E uma vez eu tendo esse equilíbrio emocional, eu trago um equilíbrio para essas três partes que estarão andando em sintonia. As doenças também da mente, da alma, ela pode adoecer inclusive o meu espírito. Porque eu vou culpar a Deus, eu vou me afastar de Deus, eu não vou recorrer a Ele, onde nós encontramos nele esse baluarte, esse rochedo, essa força, alegria de viver. Então veja comigo como a ciência ela anda lado a lado com a palavra de Deus, né? É uma bússola
e uma ferramenta que Deus deixou ao homem para que nós nos estruturássemos. E inclusive no dia de hoje, com tantas dificuldades que nós encontramos, entendendo que as doenças da mente é o mal do século. Porque nós temos aí a tela, são excessos de informação, e isso você se vê acontecer com crianças de colo, bebês, que já tem aquela dependência, né? Agora, na volta às aulas, foi instituída uma lei que não pode mais estar usando o celular dentro das escolas, sobre hipótese nenhuma. E isso, os alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes têm encontrado muita dificuldade, porque eles já não sabiam mais como viver, eles já não sabem mais o que fazer, né? E eu acredito que isso tenha trazido sérios problemas para dentro dos lares. Por conta dessa dependência, e de repente é tirada dessa forma brusca, sem fazer um desmame antes, apesar de eu ser a favor, e eu, graças a Deus, eu não tive problema com isso, meus filhos são conscientes, né? E outra coisa, a lei está aí para ser obedecida, ser vivida, mas agora é necessário os pais se despertarem e poder olhar para essas crianças e oferecer um novo mundo para eles, né? O relacionamento entre famílias, o passeio, o brincar, porque as coisas estão aí acontecendo e a parte mais afetada é a mente, e automaticamente as emoções abaladas, elas refletem em tudo aquilo que está ao seu redor. Você prejudica os seus relacionamentos porque você está ferido e você acaba ferindo por conta da sua dor, por conta dos seus traumas e medos. A palavra trauma significa ferida. Então é necessário a gente olhar para dentro de nós e começar a tratar, buscar soluções para sanar e resolver, para compreender. Vou usar um exemplo. A minha mãe bebeu, então eu não bebo. Aí o filho da mesma mãe pode dizer assim: a minha mãe bebeu, por isso eu bebo. Então, o que há de diferente em mim, que o modo de eu lidar com aquele mesmo trauma, com aquela mesma situação, aquela mesma coisa que foi vivenciado pelos dois, nos faz agir totalmente diferente. Então, é tempo de despertar. E isso a gente tem visto que a sociedade tem contribuído para isso. Nós precisamos parar, olhar para dentro de nós, refletir, analisar e aí então prosseguir. A terapia, ela é um recurso para o autoconhecimento. Então, eu falando algo desse tipo para você, talvez coisa que você nunca tenha ouvido, vai fazer com que você olhe para dentro de você e diga: não é que é mesmo? Analisando por este lado, olha que pode ser isso, né? Então, quando você procura um recurso de passar com um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, não há mágica nisso. Você vai sentar e eles vão ser ouvidos, atentos àquilo que você tem para dizer. E muitas vezes, no você pronunciar aquilo que você precisa falar, vai trazer um diagnóstico para a sua vida, se é que assim nós podemos dizer. Vai dar uma direção, vai dar uma luz, você vai olhar e falar: pera lá, por que eu estou pensando isso? O que me levou a acreditar naquilo? Como de repente eu me encontro inserido num contexto desse? E aquilo automaticamente você vai se policiando, você vai se corrigindo. Então é necessário o autoconhecimento de si próprio, né? Muitas vezes nós estamos prontos para salvar o mundo. Aí eu uso um exemplo de uma criança que está se afogando, né, no mar, num rio, e aí a mãe totalmente despreparada, porque ela não sabe nadar, ela só tem o desejo, o prazer e o amor que move, e ela sai desesperada, pula naquela água para salvar o seu filho. Porém, a pessoa, quando ela está em momento de afogamento, ela fica desesperada e ela não tem ciência daquilo que ela está fazendo,
ao ponto de quem foi socorrer sem preparo não dá conta. E o que é que acontece? Os dois se afogam juntos, os dois morrem juntos, eles não prosperam naquilo. Nem o amor não foi suficiente porque faltou o preparo. Se você, porventura, está sendo colocado em uma posição de socorrista, você precisa estar preparado, você precisa ter armas espirituais, você precisa ter entendimento, você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria, e tudo isso nós encontramos na palavra de Deus e na psicologia e na terapia. Nós buscamos recurso para aplicarmos. Ninguém nasceu totalmente pleno que não possa buscar algo que possa aprender para aplicar, que seja para ajudar a si mesmo ou que seja para ajudar um próximo, né? E nós vemos isso na vida de um personagem, uma mulher, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, verso 26, né? O filho dela morre, um filho que o próprio Eliseu permitiu que orou para pedir a Deus para que ela tivesse, ele mesmo leva aquela bênção até aquele lar. E aí, de repente, ela entende, não, eu preciso ir atrás daquele que pode resolver o meu problema. E aí, quando o Eliseu sabe que aquela mulher está indo em direção dele, ele faz o seguinte, manda o seu servo para que ele possa ir de encontro e assim ele trazer uma saída, uma solução. E ele pergunta para ela, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Eu vou falar com aquele que pode me ajudar. Primeiro ponto aí dessa maturidade emocional dela, o primeiro ponto, ela dizer, eu vou falar com aquele que pode me ajudar. Porque ela entendeu que ela não teria êxito se ela passasse aquela informação para o servo de Eliseu. Então, o segundo ponto, nós entendemos que ela dizer que diante do caos da vida dela, do maior sofrimento, do maior problema que ela poderia estar enfrentando, ela dizer, vai tudo bem, que é a perca de um filho, nada mais, nada menos que a perda de um filho. E ela dizer com toda a autoridade, vai tudo bem, porque essa mulher ela tinha um controle emocional. E logo isso refletia na sua vida espiritual, que dava uma conexão e assim alimentando a sua fé, e ela tinha condições físicas para ir em direção ao profeta, recorrer àquilo que ela tinha como entendimento por direito. Percebe? O controle emocional da gente, como muda totalmente tudo o que está sobre a nossa circunstância. Agora, para nós encerrarmos, lembrando que eu quero deixar abrir para que você possa fazer perguntas e a gente possa tentar saná-las com um pouco de conhecimento, pela fé ainda que seja, né? Com muita sabedoria que o Senhor pode derramar sobre nós, e a gente vai buscar de fontes, se a gente não puder. Mas a gente não pode ficar no engano, sabe? Andando em círculos. Nós precisamos evoluir, a gente precisa passar para o outro nível de nossas vidas. Então eu quero deixar um texto aqui com vocês, só para nós encerrarmos, e voltaremos em breve a falar, que se encontra na palavra do Senhor, uma das cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Deixo por meditação todo o capítulo, todo o livro, toda a Bíblia, mas para abordarmos o que precisamos se encontra no verso 22 do capítulo 5, que diz assim, mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí ele diz assim, e contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. É um fruto com
vários frutos, tá? Então vamos pensar facilmente uma mexerica, algo que representa muito bem. Ela é uma mexerica, ela é um fruto com vários gomos. Então nós podemos entender a mexerica como o fruto do espírito e os frutos inseridos nela ali. Porque há um só espírito. Então, será que nós temos sido longânimo, tardio em irar-nos, como diz a palavra do Senhor? Eu recebo aquela afronta, eu passo por aquela situação e aí eu vou intelectualmente analisar, eu vou pensar, não vou sair de pronto dando uma resposta, mas eu vou ser longânimo, né? Eu vou esperar o tempo certo de agir, eu vou ser passivo, como diz o texto, que é a paz. Eu vou ser benigno, eu vou agir com bondade, eu vou compreender o que aquele outro passa para estar agindo dessa maneira. Eu vou usar a fé, que é uma das armas espirituais que o Senhor nos dá. A temperança, né? O tempero, o equilíbrio entre a razão e a minha fé, aquele equilíbrio, aquilo que dá tempero, que faz sentido. O amor, né, a alegria, poder receber uma afronta ou uma calúnia ou algo do tipo com alegria, com amor. Então, todas essas coisas estão aí para que nós possamos viver e aprender. Que a gente não deixe de viver e aprender e aplicar, porque a palavra de Deus ela ficou para que nós a aplicássemos sobre as nossas vidas. E o Senhor nos dá mais ferramentas, onde Ele levantou um dia homens e mulheres, os pais da terapia, os pais da psicologia, da ciência, para que hoje a gente pudesse desfrutar e não ficássemos mais no engano, patinando como sem direção. Então vamos usufruir, né? Enquanto nós estamos aí perdendo tempo com coisas corriqueiras, passageiras, que não edificam, coisas que alimentam ali num momento, mas no outro momento gera aquele vazio, que estão roubando só as nossas energias. Então vamos canalizar toda essa nossa energia para, enquanto sobre essa terra, vivemos o melhor de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar aí sua pergunta, né? Aquilo que de repente te incomoda, eu tenho certeza que você tem, porque eu tenho muitas. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.